Tiago, capítulo 1, dos versos 12 ao 15, diz assim a palavra do nosso Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Amados, sempre há uma recompensa sobre como se vive. Esse é o tema da mensagem desta noite. Eu quero estabelecer, para efeito de introdução, fazendo referência a um filósofo chamado Nietzsche, porque Nietzsche, ele critica o conceito cristão de eternidade. Ele via o cristianismo como uma negação da vida, por valorizar o mundo eterno e invisível em detrimento da existência concreta, corpórea e temporal. Para ele, a doutrina da eternidade da alma e da recompensa para um além era uma forma de moral de escravos, criada para colocar os fracos sob jugo. No livro Anticristo, ele disse que o cristianismo é uma metafísica do carrasco, é a negação da vida. E como eu acabei de falar, nós vamos falar sobre que há uma recompensa sobre como se vive neste mundo. Uma recompensa para ser vivenciada tanto neste mundo como no mundo por vir. Por isso que eu citei Nietzsche, porque Nietzsche, ele diz que o cristianismo é uma moral de escravos, criado para consolar os fracos. Contra o cristianismo, Nietzsche propõe como alternativa o eterno retorno do mesmo. Tudo que existe retornará infinitamente, exatamente da mesma forma, sem propósito ou redenção externa. É um conceito anticristão, antiteleológico, sem finalidade, sem propósito, em vez de um fim eterno e salvífico. Ele dizia que há apenas repetição. A ideia de salvação eterna é, segundo ele, uma invenção dos fracos para justificar sua impotência diante da realidade. O cristianismo é uma mentira mortal e venenosa. A doutrina da bem-aventurança eterna é a sedução mais insidiosa da história. Meus irmãos e irmãs, quão angustiante é para o ser humano existir neste mundo como se não houvesse eternidade. Nietzsche afirmou que devemos viver aqui buscando cumprir nossos desejos de uma maneira que desejamos revivê-los para sempre. O importante é o agora, como você vive neste mundo. Por mais que não haja propósito, por mais que não haja finalidade na existência humana, você deve entender, assim pensava Nietzsche, que a sua vida se resume a este mundo. E que tudo quanto você deve desejar, você deve buscar, conquistar, usufruir dos seus desejos, até insaciáveis. Porque você foi criado em um mundo cheio de adversidades e obstáculos. Nesse sentido, você deve vencer todos os obstáculos que a sociedade coloca diante de si. Por mais que não haja finalidade última na sua existência, busque satisfazer os seus desejos, viva para os seus desejos, repita-os quantas vezes você quiser, porque a sua vida se resume a este mundo. Era isso que Nietzsche pensava. Por isso, meus irmãos, é angustiante viver na perspectiva do filósofo Nietzsche, pois ele afirmou que devemos vir aqui buscando cumprir nossos desejos de uma maneira que nós devemos sempre ansiar repeti-los. No entanto, a existência do homem é como poeira que se dissipa ao vento. Seus anseios nunca são saciados, pois quanto mais ele tenta satisfazê-los, mais se torna sedento por algo que o complete, uma vez que suas ambições são impuras, malignas e insaciáveis, tornando-se escravo dos seus desejos. Porque de quem você é vencido, do tal você faz servo, como nos ensina as Escrituras Sagradas. E para enfrentar essa vida miserável, na perspectiva de que os nossos desejos desenfreados nos definem, Tiago ensina que, sim, existe uma recompensa eterna baseada em como se vive neste mundo perante Deus. Uma recompensa para os justos e outra para os ímpios, que zombam de Deus. O cristianismo reconhece a importância da vida real. Nietzsche, ele dizia que o cristianismo enclausura o homem em uma moral de escravos, porque o cristianismo só olha para o futuro
desprezando o presente. Só que ao olharmos para as Escrituras Sagradas, as Escrituras nos ensinam que Deus, Ele criou este mundo para a nossa habitação. E nós devemos viver neste mundo, sim, desfrutando daquilo que Ele criou para o nosso bem-estar. Entretanto, nós não podemos ser escravos dos nossos desejos, buscando simplesmente satisfazer aquilo que nos dá prazer, porque isso é escravidão. Então o cristianismo olha para este mundo com uma visão otimista, porque tudo foi criado por Deus, mas na mesma perspectiva o cristão olha para este mundo entendendo que o pecado afetou tudo, inclusive o seu próprio coração, mente e vontade. Então ele vive este mundo entendendo que há coisas boas, só que há algo de Deus para além deste mundo que é infinitamente melhor. Há todo lampejo de desejo, de satisfação, alegria que tenhamos neste mundo. Então o cristianismo reconhece a importância da vida atual, pois devemos viver o presente apreciando tudo que Deus nos deu, mantendo o olhar voltado para o futuro. Nossa vida não se limita a este mundo, pois estamos a caminho da eternidade, onde reside o nosso Senhor e Salvador. Somos peregrinos e estrangeiros, e nossa morada definitiva não é aqui, é os céus. Então vejamos como Tiago nos ensina sobre a vida presente e o porvir. Em primeiro lugar, a bênção e a recompensa do que persevera. No versículo 12, Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele exclama que o homem bem-aventurado, aquele que está vivendo a sua vida perante o Senhor, ele é um homem abençoado. Ele se dá por satisfeito porque ele sabe que a sua vida não se limita a este mundo. Ele também entende que as circunstâncias não lhe causam determinações de felicidade. Ou seja, ele é feliz quando tudo está bem. Não, ele entende que ele é uma pessoa feliz em meio às limitações, em meio às dificuldades. Ou seja, é um bem-aventurado. Uma irmã que vive perante o Senhor é uma irmã bem-aventurada, uma irmã satisfeita, uma irmã realizada, uma irmã feliz. Então Tiago, ele reconhece que aqueles que vivem perante Deus neste mundo são pessoas bem-aventuradas. E ele diz isso porque são pessoas que já são abençoadas, porque a face de Deus para com elas lhes é favorável. O Senhor está conduzindo, o Senhor está assistindo, o Senhor está dirigindo, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando. Nesse sentido, ele suporta com perseverança as provações. À vista do que Tiago delineou para nós anteriormente, ele deixa bem claro que todo cristão vai passar por provas. Há várias provações na vida cristã. E ele entende que, como cristão eleito, como pessoa comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus, essas provações são transitórias. É uma realidade na vida do cristão, porque o pecado afetou toda a constituição humana e todo o universo, mas ele também entende que essas provações são variadas, jamais irão fazer com que a sua fé seja sucumbida. Pelo contrário, a sua confiança em Deus suplanta todas as adversidades, todas as provações. É por isso que ele é um homem abençoado, é uma mulher abençoada. E entendendo o lugar das provações na sua vida, o que é que essas pessoas fazem diante de Deus? Suportam, resistem. Porque a provação, meus queridos, recai sobre a vida dos cristãos, seja por consequência da entrada do pecado no mundo, ou porque ele não sabe lidar com algumas situações que saíram fora do seu controle, seja o motivo das provações que vêm sobre a sua vida, o fato é que ele passa por todas as provações suportando, resistindo, porque é da vontade de Deus que a sua fé prevaleça em meio às provações. Por isso que Tiago diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Sabemos que suportar algo ruim é difícil. Às vezes parece que nos falta forças quando nós estamos passando por algumas provações. Às vezes vem à nossa mente até a ideia de desistir, dado a gravidade da provação, a profundidade das aflições. Todavia, o cristão, por mais que ele pense dessa forma, logo há renovação no seu íntimo, porque ele sabe que as provações virão e irão passar, porque Deus lhe deu fé para que a sua fé triunfe sobre todas as provações. É por isso que ele persevera, suportando, resistindo àquilo que lhe é difícil. Porque perseverar, meus irmãos, é continuar caminhando apesar dos obstáculos.
é continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, apesar de que aos nossos olhos, aquilo que nós estamos enfrentando é superior às nossas forças. Todavia é o Senhor quem nos assiste em meio às provações. É Ele quem está cuidando de nossas vidas. Porque você deve lembrar que José foi vendido pelos seus irmãos, lançado em um poço. Lá no Egito ele foi vendido novamente. Há uma censura de injustiça. Foi acusado de cometer algo que ele não havia cometido. Se relacionar com a mulher de Potifar. Ele foi lançado em um cárcere. Mas notem que toda a trajetória de José, que pode ser configurada como grandes provações, o levou a uma maturidade, a uma firmeza. O levou ao se revelar aos seus irmãos, perdoando-os. E mesmo seus irmãos posteriormente preocupados, uma vez que Jacó havia morrido, ele disse para os seus irmãos: não se preocupem, porque Deus me trouxe à frente para a preservação da vida. Ele reconheceu que Deus estava no controle e conduzindo todas as coisas. Por isso que ele suportou as provações, ele perseverou em meio às provações, porque ele entendeu que a presença de Deus na sua vida lhe era distintivo. Ele era um homem bem-aventurado. Então vejam, meus irmãos, que há sim uma recompensa sobre como nós vivemos neste mundo. E à luz do fato de nós estarmos considerando o verso 12, há uma bênção e recompensa sobre aqueles que perseveram. A bênção é já o fato de eles estarem caminhando na presença do Senhor. Todavia, ainda há algo maior de Deus para as suas vidas, que é o que Tiago diz: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A recompensa do fato de haver perseverança, caminhar na presença de Deus, se dá justamente, meus queridos, porque o próprio Deus nos dará a coroa da vida. E a coroa aqui diz respeito ao reconhecimento daqueles que venceram, daqueles que suportaram dores, perseguições, injustiças, daqueles que, à semelhança de José, foram até traídos pelos seus irmãos. Então, quando o Tiago diz que aqueles que suportam com perseverança as provações, e uma vez sendo aprovado, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, Cristo está falando à igreja de Esmirna. Ele diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o que Cristo diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus Cristo ele já deixou bem claro para a sua igreja: primeiro, não temas, não tenham medo, confiem, porque vocês vão sofrer. E o diabo, o tentador, o enganador, vai lançar vocês em prisões, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês serão atribulados, mas sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Jesus ele deixou bem claro para a sua igreja: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, ou, seria uma melhor tradução, tenham coragem. Porque, meus queridos, neste mundo aqui, há muitas injustiças, desigualdades. Nós seremos perseguidos pelo fato de vivermos perante Cristo, caminharmos diante da sua presença. Só o fato de você ser luz, isso já causa ódio àqueles que estão em trevas. E se por algum motivo você estiver passando por alguma provação, suporte, resista, persevere, porque há uma recompensa de Deus para todos aqueles que lhe são fiéis. E a recompensa é a coroa da vida. Meus irmãos, eu iniciei falando a respeito da exclamação de Tiago: bem-aventurado. A palavra bem-aventurança ocorre 50 vezes no Novo Testamento. Tiago está repetindo o que Cristo ensinou no Sermão do Monte, o que está nos Salmos e Provérbios, ou seja, a palavra bem-aventurança expressa uma realidade que só pode ser vivida em Deus. Então, quando você está na presença do Senhor, por mais que às vezes você pense que queira buscar bênçãos, porque lhe falta algo, entenda que você já é uma pessoa abençoada, porque ser abençoado, ser bem-aventurado é uma realidade, assim essa palavra nos ensina,
É uma realidade que só pode ser vivida em Deus. É por isso que eu falei a princípio que a alegria do justo não depende das circunstâncias favoráveis. A fé do piedoso não é um reflexo de bonança, mas o fato de ele confiar em Deus mesmo em meio às limitações. Por isso que quando Tiago diz bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, ele está repercutindo aquilo que aparece nas Escrituras Sagradas, como uma realidade que só pode ser vivida em Deus. É alguém que desfruta de plena felicidade em Deus. Essa pessoa ela pode ser pobre, pode passar por várias limitações, estar com fome, padecer perseguições, calúnias, mas mesmo assim é uma pessoa feliz. Porque sua satisfação em Deus não depende das circunstâncias, da sua posição social ou dos bens materiais que possua, mas exclusivamente da presença de Deus. Assim, o cristão ele deve ser, ao suportar com perseverança a aprovação, ele deve ser essa pessoa bem-aventurada, desfrutando da realidade que Deus tem para ele. E é assim, meus amados, que Cristo nos considera como pessoas bem-abençoadas, porque estamos com Ele e Ele conosco. Considere-se uma pessoa feliz, realizada, satisfeita, porque Deus está presente em sua vida. Foi aquilo que Moisés disse para o Senhor. Quando o Senhor lhe disse, olha, eu vou enviar o meu anjo. Não, Senhor, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. É a presença de Deus que nos torna pessoas abençoadas. Mesmo em meio às limitações, pobreza, perseguições, injúrias. Mas o que foi que Cristo disse em Mateus capítulo 5? Quando vocês estiverem sendo perseguidos, quando vocês forem caluniados por causa do meu nome, exultem, se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus. A coroa da vida é a nossa maior recompensa. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que, mesmo que seja comum para muitos, pois se deixam fascinar por automóveis deslumbrantes de última geração, ou por residências modernas que conseguem manter até características rústicas, paisagismo, ou seja, algo na estrutura que lhe traga algum tipo de satisfação visível. As pessoas se deixam levar por isso. Isso captura a atenção de várias pessoas e faz com que elas tolerem humilhações no emprego, dediquem horas ao estudo para progredirem na carreira e assim conseguirem um bom salário para realizarem a compra daquilo que é tão desejável. Outros juntam economias por anos, renunciando a várias experiências agradáveis para alcançarem o que almejam. Tudo isso acontece porque elas têm um objetivo em mente. Consideram carros, casas, viagens ou bens materiais como algo que vale a pena esperar e sofrer por isso. Entretanto, nada se compara à coroa da vida. Por mais que isso lhe cause tristezas, horas de orações, momentos de renúncia, suportar uma cruz dolorosa, atravessar situações que causam tristezas, ou enfrentar qualquer outro desafio complicado, você deve suportar isso por amor a Cristo. Porque a recompensa de perseverar até o fim é a coroa da vida que Cristo prometeu. E isso é muito maior. Isso vale muito mais a pena. Isso merece muito mais os nossos esforços, dedicação e renúncias do que qualquer coisa que tenhamos neste mundo. Porque bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqueles que suportam, perseveram em meio às provações e vão até o fim, é porque amam o Senhor. Se você não quer suportar, se você não quer perseverar, julgando que as coisas deste mundo lhe é mais atraente, é porque o seu amor não está sendo destinado a Deus, mas às coisas deste mundo. É por isso, meus irmãos, que nós devemos entender o versículo 12, sabendo que o Senhor, Ele prova a fé dos que Ele pertencem, para revelar se sua fé é autêntica ou não. Você deve lembrar de Jó, que foi provado por Deus. Meus irmãos, quando os mensageiros chegaram a Jó dizendo, olha, os bois, os animais, os servos, as posses materiais, inexistem. Notem que ele não mostrou nenhuma reação aparente, nenhuma reação inicialmente. Mas depois que ele ouviu que os seus filhos foram mortos,
Ele que orava pelos seus filhos, julgando que os seus filhos poderiam ter cometido pecado contra Deus. Quando ele recebeu a notícia que os seus filhos morreram, ele se lançou aos pés do Senhor. E mais à frente ele diz, olha, aquilo que eu temia foi o que me ocorreu. Mas vejam qual foi o final de Jó. O Senhor restituiu uma família a ele. Os seus bens foram muito mais numerosos do que antes. Mas Jó, ele disse que depois que o Senhor o expôs à humilhação, depois que o Senhor o confrontou, aonde tu estavas, Jó, quando eu estava criando o universo? O Senhor não respondeu os questionamentos que Jó tinha. O Senhor trouxe outros questionamentos para que Jó entendesse que ele era servo, criatura, filho. Então ele disse, olha, eu me abomino, porque eu sou pó e cinza. E ele disse algo muito mais real, muito mais maravilhoso do que todos os bens que ele teve a partir da restituição que Deus lhe deu. Antes, eu ouvia falar do Senhor. Hoje, os meus olhos o contemplam. Vejam, meus irmãos, que Deus trouxe à vida de Jó, depois que a sua fé foi testada, algo muito maior do que todos os bens que ele possuía. Uma relação mais profunda com o Criador. Então o Senhor, ele prova a fé dos que lhe pertencem, para revelar se sua fé é autêntica ou não. É desafiador lidar com as provações. Por isso, Tiago instrui os cristãos a suportar as provações que enfrentarão, esclarecendo os riscos de atribuir a Deus a responsabilidade pelas tentações na jornada cristã. O Senhor nos prova para saber o que está em nossos corações. Mas as tentações têm uma origem específica e sua recompensa não demorará. Em segundo lugar, analisaremos a origem da tentação e a sua recompensa. Uma vez que nós vimos que há uma bênção e uma recompensa sobre os que perseveram, agora nós veremos a origem da tentação e sua recompensa. Porque, amados, quando nós somos provados, em meio às provações, nós nos deparamos com tentações, porque a aprovação enviada por Deus nos aproxima dele. As tentações, contudo, têm uma origem, e Satanás se usa daquilo que cobiça os nossos corações para nos afastar de Deus. Então Tiago, ele está distinguindo o que significa provação e tentação. Assim como há uma recompensa gloriosa para aqueles que perseveram na fé, há uma recompensa para aqueles que caem em tentação e cedem às tentações que partem do seu próprio coração. Por isso que ele diz no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A origem das tentações não é o Senhor. Por que Tiago expõe isso? Porque algumas pessoas, quando caem em pecado, quando falham nas provações, quando se veem enveredados pelas coisas deste mundo, algumas pessoas dizem, por que o Senhor me criou dessa forma? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor, ele não poderia ter me livrado? Então algumas pessoas querem atribuir a responsabilidade dos seus pecados, não a si próprio, mas a Deus. Por isso que Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O Senhor, ele é amoroso demais para nos tentar e nos expor à queda, a pecados. O Senhor, ele é luz e ele não pode ser tentado. Por isso ele não tenta ninguém. Ele prova para saber o que está em nossos corações. Mas tentar ele não faz, porque ele é luz. Porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, a origem dos nossos pecados consumados não é o Senhor. E de onde é a fonte da tentação? Qual é a fonte da tentação? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A fonte da tentação é eu e você. Não é o Senhor. O Senhor, ele nos prova para saber o que está em nossos corações, se nós iremos confiar nele ou não. Mas tentar, ele não nos tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos desenfreados. A fonte da tentação é o próprio homem. Diz Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação nasce no coração e não nas circunstâncias. Não foi o Senhor que lhe levou a cair, tampouco as circunstâncias. Quando um cristão cai em pecado, quando um homem, uma mulher
cedem às tentações, eles estão caindo em pecados grosseiros, porque lá no fundo de seus corações, eles amam os pecados cometidos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação nasce no coração, não nas circunstâncias. E olha como é o processo pessoal das tentações. Cada um. A luta é individual. Não foram as pessoas que lhe levaram a pecar. Não foram as circunstâncias que lhe afastaram de Deus. Quando você se afasta de Deus, quando você peca ouvindo as pessoas, é porque lá no fundo do seu íntimo, no processo pessoal que deu lugar ao pecado, foi exclusivamente você que optou por pecar contra Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E como se dá um engano da cobiça? Tiago, meus irmãos, usa duas figuras para ilustrar que a fonte da tentação somos nós mesmos. O processo pelo pessoal que se dá, às vezes, o ceder à tentação, é o próprio indivíduo, é ele sozinho. E como se dá o engano da cobiça? Através da atração e sedução. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair, e a figura do pescador, que usa um anzol com isca, seduz. Quando um cristão peca contra Deus, quando um cristão cai em tentação, é porque Satanás, o tentador, colocou diante dele uma armadilha e o atraiu. Porque há no coração humano a disposição para pecar contra Deus. Não somente ele pôs uma armadilha, como ele, como um pescador, lançou o anzol com a isca. No ano que os reis deveriam sair à guerra, Davi ficou no palácio. E andando na sacada do palácio, avistou uma mulher tomando banho. E ele disse para os seus servos: tragam-a para mim. Houve uma armadilha e uma isca. E é interessante, meus irmãos, a figura que Tiago usa a respeito de sedução, isca, porque todos conhecem o pescador, que lança um anzol, com a vara de anzol, lança uma isca, seja no rio, no mar, e ele aguarda pacientemente pegar o peixe. E o peixe, quando ele fisga a isca, ele sai livremente com o anzol na sua boca, pensando que nada lhe vai acontecer. Até que o pescador, de uma forma abrupta, ele faz força para atrair e fisgar. E de repente o peixe se vê fora do seu estado natural, que lhe permite viver. Ou seja, ele sai de um estado de vida para um estado de morte, porque ele foi fisgado. A origem das tentações é o seu coração. Por isso que Salomão diz: de tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que sai as saídas para a vida. Meus irmãos, João Calvino, ele disse o seguinte: ele, pois, aqui trata de tentações íntimas, as quais nada mais são do que os desejos desordenados que arrastam ao pecado. Com razão ele nega que Deus seja o autor delas, porquanto elas emanam da corrupção de nossa natureza. Isso sai do seu coração. Não adianta querer justificar os seus pecados dizendo que foram em circunstâncias desfavoráveis. Não adianta atribuir a Deus essa perversidade. Foi Deus que me fez assim, foi o Senhor que não me livrou. Ele é culpado por eu estar nessa condição espiritual deplorável. Não adianta você fazer isso, porque Deus, ele não tenta ninguém. Você é tentado pelos seus próprios desejos desordenados. É sua natureza corrupta. É por isso, meus queridos, que a recompensa da sedição à tentação, o ato de ceder à tentação, é a morte. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha o ciclo do pecado: cobiça, pecado, morte. A recompensa da tentação é a morte. Meus queridos, João Calvino diz ainda: o significado é que se esquiva em vão quem tenta lançar sobre Deus a culpa de seus vícios, porque todo mal não procede de nenhuma outra fonte, senão da perversa concupiscência do homem. E concupiscência diz respeito a desejos desenfreados. Quando você peca, foi porque você cobiçou.
E uma vez tendo cobiçado, deu lugar ao pecado, que consumou-se e trouxe a consequência que é morte espiritual. E o ciclo do pecado sempre será esse: cobiça, pecado, morte. Quando Eva começou a dialogar com a serpente, ali era o preâmbulo da sua queda. E onde estava Adão, que deveria lavrar e guardar o jardim? E guardar diz respeito a elemento cultico. Mas a sua esposa, a sua mulher, começou a conversar com a serpente. E ela olhou para o fruto e decidiu voluntariamente pecar contra o Senhor. O tentador colocou diante dela a dúvida, a situação e o questionamento e a falsa verdade. Ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. Satanás lançou a dúvida, questionou a palavra autoritativa de Deus, e Eva cobiçou o fruto, comeu, consumando a sua cobiça, que trouxe morte. E deu também ao seu marido que comeu. E houve morte, alienação de Deus. Algumas pessoas, meus queridos, estão cedendo os seus pecados, estão caindo em tentação e atribuem o ato de terem cometido pecado contra o Senhor até insignificância, uma vez que eles não estão morrendo. Mas abra a sua Bíblia novamente em Apocalipse capítulo 3. Olha o que Jesus Cristo fala à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Algumas pessoas pensam que os seus pecados cometidos contra Deus não têm um significado espiritual profundo, porque elas olham para si e dizem que estão bem, que não estão morrendo não. Só que elas podem estar no meio da igreja, como anjo da igreja em Sardes. Elas podem estar imersas no cristianismo, em coisas virtuosas, piedosas, mas se elas estão pecando, se elas estão cobiçando, consumando o pecado, elas estão espiritualmente mortas sim. Porque Jesus disse: tem nome de que vives e estás morto. Jesus, ele conhece o coração da sua igreja. Jesus, ele conhece o seu povo. Você pode enganar o pastor pode enganar a igreja pode se auto-enganar nas suas relações, mas ninguém engana Cristo Jesus. Ele tem os olhos como tocha de fogo, ele prescuta todas as coisas, ele esquadrinha os nossos pensamentos. Antes que saia qualquer palavra de nossos lábios, Jesus, ele conhece. Então não troque a coroa da vida por aquilo que o seu coração cobiça. Porque Acã, ele cobiçou as riquezas, os despojos, e escondeu, mas Deus revelou o seu pecado. Quando Deus confrontou Adão, ele atribuiu a responsabilidade do seu pecado a Eva, e Eva, por sua vez, a serpente. Além disso, Adão, ele não culpou apenas Eva, mas também responsabilizou Deus ao afirmar: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É natural das pessoas, quando pecam contra Deus, atribuírem a responsabilidade dos seus pecados a homens, a mulheres, às circunstâncias e até ao Senhor, que é luz, que é santo, que é puro, que não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Meus amados, é comum alguns cristãos atribuírem culpa a outros por terem pecado. E alguns são tão perversos na forma de caminhar e sentir, como Adão que fracassou, que atribuem a Deus o fato de terem pecado. Como eu falei agora há pouco, foi Deus quem permitiu que eu caísse. Foi Deus que me fez assim. Contudo, para não cairmos nesse erro de tentar responsabilizar outros pelos pecados que nós cometemos, Tiago nos convoca a assumirmos a culpa pelos pecados cometidos. E não atribuir a Deus o que emana da corrupção de nossa natureza. Porque nós, nas nossas conquistas, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nos é comum, nos é fácil atribuir a culpa dos nossos pecados a outros, sem assumir a responsabilidade pelas quedas na jornada cristã. O Senhor, ele nos convoca a assumirmos a responsabilidade pessoal pela tentação.
Não culpe a Deus, as circunstâncias ou outros, pois lançar culpa dos pecados cometidos para outros é deixar de reconhecer o pecado cometido. E quando nós não reconhecemos o pecado cometido, estamos impossibilitados de sermos perdoados. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Mas Ele não perdoa aqueles que não reconhecem os seus pecados, aqueles que não têm convicções dos seus pecados, aqueles que não se entristecem por terem ofendido a Deus. Porque para sermos perdoados, temos que assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Então guarde o seu coração das cobiças que geram o pecado. Guarde o seu coração. Encha o seu coração da palavra de Deus. Encha o seu viver daquilo que é virtuoso, daquilo que é louvável. Ocupe a sua mente, as suas conversações, o que você assiste, o que você ouve, com coisas que vão lhe trazer edificação. Porque o seu coração, ele é corrupto. E se você não o guardar, você vai pecar. E se você endurecer o seu coração, se tornar insensível à voz de Deus, você não somente vai estar em pecado, como vai atribuir a origem do seu pecado, não a si próprio, mas ao pastor, ao presbítero, ao oficial, ao irmão, à irmã, a Satanás, ou até Deus. Note que nesse texto aqui, Tiago ele não fala que a origem da tentação é o diabo. Ele vai falar mais à frente. Mas o que é que ele fala? Obedecei a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como disse Paulo aos Efésios, não deis lugar ao diabo. É sua responsabilidade vencê-lo, porque Cristo Jesus já o venceu em nosso lugar. Então guarde o seu coração das cobiças que geram pecado. Leve o pecado a sério, pois o pecado conduz à morte. Lembre-se de Sansão. Sansão ele tinha um voto com Deus, mas ele tocou em um animal imundo e não disse nada para os seus pais, porque os seus pais iriam reprovar. Ele sabia que ele não poderia se relacionar com mulheres estranhas, mas mesmo assim insistiu. A mulher com quem ele se casara, a princípio, revelou o segredo que ele tinha guardado. Posteriormente, ele caiu na mesma armadilha. Uma mulher o traiu novamente, porque Sansão, ele sempre estava brincando com o pecado. Ele sempre estava brincando se revelaria o seu segredo à sua mulher ou não. Não brinque com o pecado, porque quando Sansão brincou com o pecado, ele acabou acorrentado, cego, como um homem réprobo diante da sociedade, e todos ali escarnecendo dele, porque ele brincou com o pecado. Leve o pecado a sério, porque o pecado tem o poder de lhe levar à morte. Assim, amados, na oração do Pai Nosso, Jesus orienta os fiéis a orarem, e não nos deixe cair em tentação, Mateus capítulo 6. É evidente que nesse pedido, Jesus ele não sugere que Deus esteja nos tentando. Isso é inconcebível. Jesus nos ensina que devemos orar a Deus por proteção, para não sucumbirmos à tentação que tem por origem o nosso próprio coração. Então clame ao Senhor para não cair quando você for tentado pelo que você deseja. Satanás, o tentador, ele sabe o que você deseja e vai colocar diante de você aquilo que você cobiça. Então ore ao Senhor, clame ao Senhor, para você não cair naquilo que você é tentado, porque as tentações originam-se do nosso próprio coração. Mas quem usa o que você cobiça, entenda isso, para lhe derrubar. É o diabo, como eu acabei de falar. Não se esqueça disso, porque as Escrituras o identificam como o tentador. Jesus estava no deserto, em um local inóspito, com fome, sozinho. E Satanás, o tentador, se apresentou a ele dizendo: transforma essas pedras em pães. Está escrito, se você se lançar desse pináculo, o Senhor dará ordem aos seus anjos para lhe proteger. Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás insistiu novamente dizendo: olha, se tu se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos esses reinos. Está escrito, somente ao Senhor adorarás. Vejam, meus irmãos, que a única forma de nós vencermos aquilo que o nosso coração cobiça é estarmos cheios da palavra. Porque Jesus ele usou a palavra para vencer as tentações impostas por diabo. E o texto nos diz que Satanás o deixou até um tempo oportuno. Então não se vanglorie quando você vencer uma tentação, mas seja vigilante,
Porque Satanás, uma vez vencido, sabe que ele tem tempo para posteriormente lhe apresentar novamente aquilo que pode lhe derrubar. Então clame ao Senhor, ore ao Senhor, para que você não caia em tentação. E vença as suas tentações falando a palavra, dizendo a palavra, vivendo a palavra. Que os textos das Escrituras Sagradas estejam em seu coração, que você os memorize, que você possa ruminá-los, que você possa meditar nas Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, pelo qual você vai vencer as tentações. À vista do que foi dito, eu quero concluir dizendo o seguinte: melancólico e solitário, após anos lidando com dificuldades neurológicas e psiquiátricas, o filósofo Friedrich Nietzsche foi internado após um surto psicótico em um sanatório na cidade de Basileia, na Suíça, onde recebeu o diagnóstico de demência paralítica devido à sífilis, falecendo em 25 de agosto de 1900. Enquanto sua vida infeliz se esvaía, cristãos ao redor do mundo usufruíam das maiores dádivas que a vida pode oferecer: esperança, amor e fé. Há uma recompensa de Deus para nós. Aqueles que perseveram em sua presença receberão a coroa da vida. Mas aqueles que vivem em meio ao pecado irão sofrer a morte, não somente física, mas o dano da segunda morte, que é pior, a morte eterna. Friedrich Nietzsche, que dizia que não, a nossa vida se resume aqui, os cristãos são fracos, a moral deles escraviza, nos impede de nós satisfazermos os desejos dos nossos corações, nos imobiliza, nos castra, nos deixa impotente. O cristianismo é um mal na nossa sociedade. Vejam como ele morreu, sozinho, doente, como um louco. Portanto, irmãos e irmãs, para evitarmos uma existência medíocre e triste, é crucial compreender a diferença entre provação e tentação, pois o Senhor nos coloca à prova para revelar o que reside em nossos corações, para confirmar se somos fiéis a Ele ou não. E depois que Ele nos submete à prova, sua intenção é que suportemos as dificuldades, triunfemos sobre elas e amadureçamos para a sua glória e honra, pois um dia receberemos a coroa da vida. Entretanto, as tentações têm origem nos corações, e Satanás, o tentador, é astuto ao apresentar, facilitar e até induzir para que a pessoa seja tentada, ceda às suas cobiças e se afaste de sua comunhão com Deus, perca a alegria da salvação e siga por caminhos tortuosos e sombrios, distantes do seu Criador e Redentor. Por isso, Jeremias ele profetizou que o coração do homem é enganoso. Não confie no seu coração. Confie na palavra que diz quem realmente você é, quem realmente nós somos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reiterou essa ideia ao descrever o coração humano com as seguintes palavras: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Seu ensinamento é claro. Devemos proteger nossos corações para não sucumbirmos aos pecados que ele classificou como oriundos de nós mesmos. Assim, ele nos instrui a orarmos ao Senhor: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal aqui não é o mal circunstancial, mas o maligno. O Senhor, ele está conosco para nos proteger. Pois Paulo também declarou que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós dependemos completamente dele. E as tentações nada mais é do que aquilo que nós cobiçamos. Quando nós oramos para que o Senhor nos livre das tentações, ele vai nos dar força para suportarmos aquilo que o nosso coração tão desenfreadamente deseja. O Senhor, ele nos prova para que sejamos provados. Porém, as tentações emergem de nós mesmos. Desta forma, olhemos para aquele que suportou a maior prova de todas em nosso favor, obedecendo a lei de forma perfeita, para imputar a sua justiça a nós pela fé. Também enfrentou todo tipo de tentação, mas sem pecar, para que nele possamos confiar e entender que as lutas que enfrentamos, ele enfrentou para nos garantir vida e vida eterna. Adão estava no jardim, em um ambiente propício para a obediência. Ele foi criado em um estado de justiça original. O estado dele era de retidão. Jesus, ele estava num deserto, em um local inóspito,
sendo tentado por Satanás. Adão fracassou, mas Jesus venceu para que eu e você fôssemos resgatados da escravidão eterna, da condenação do pecado, para vivermos uma vida plena nele. É Cristo que nos assegura a entrada no céu. Nele encontramos conforto para as aflições. Em Cristo há proteção para os que estão sendo perseguidos. É em Cristo e apenas em Cristo que encontramos alívio para a nossa alma. Como ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É nele, meus irmãos, que nós temos satisfação e alegria plena. Enfim, não esqueça que sempre há uma recompensa sobre como se vive neste mundo perante Deus. No Senhor Jesus Cristo, há a coroa da vida. A coroa da vida será entregue àqueles que o amam e enfrentam as provações com perseverança, vivendo este mundo para a sua glória, aguardando os novos céus e a nova terra. Porém, para os que o desprezam, há a morte e a morte eterna, que é a recompensa do pecado. Que eu e você nos apeguemos a Cristo. Que nós venhamos abraçá-lo. Que nós venhamos estar aos seus pés continuamente, porque ainda não se manifestou aquilo que ele tem para nós, novos céus e nova terra, e a libertação completa das nossas inclinações pecaminosas, porque naquele grande e glorioso dia não haverá mais a presença do pecado. Há uma recompensa sobre como se vive. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Amém.